Quero saudar os meus amados irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus, dizer que sou muito grato a Deus por esse dia. Esse é o dia que o Senhor nos preparou, o dia o qual o Senhor nos deu. Quero compartilhar com os irmãos um versículo da palavra do Senhor que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6 também, no versículo 6, que fala sobre a oração. E diz assim, um versículo bastante conhecido: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos passando por uma situação bastante complicada, um cenário muito complicado. E essa situação a qual nós estamos passando, ela não foi setorial, ela não pegou, não foi direcionada a uma determinada região, atingiu todo o nosso país, né, todo o mundo praticamente, e então não está sendo fácil para ninguém, a situação está bastante complicada. E eu quero afirmar que eu não acredito, Pastor João, eu não acredito que o Senhor, Ele tem prazer na angústia do seu povo. Que o Senhor, Ele não tem prazer na dor do seu povo. Ele não tem prazer no desconforto do seu povo. Então, eu acredito que o Senhor, Ele não se compraz, Ele não tem prazer nisso. Mas eu creio que na sua infinita sabedoria, o nosso Deus, Ele permite algumas situações, porque conhecendo a natureza humana, Ele permite algumas situações para que através dessas circunstâncias, através dessas situações, Ele possa nos alcançar, Ele possa nos moldar, Ele possa nos mostrar algumas coisas. Porque Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata. Ele formou a mim e formou também a você. Então, no seu infinito poder, Ele poderia fazer as coisas da maneira que Ele quer. Ele poderia tão simplesmente arrombar a porta do meu e do teu coração. Ele poderia escancarar a minha e a tua mente, lá entrar e lá colocar pensamentos que fossem agradáveis a Ele. Mas aí não seríamos verdadeiramente livres. E na cruz do Calvário, o Senhor, o Senhor Jesus verteu todo o seu sangue para que eu e você tivéssemos a vida eterna e tivéssemos a liberdade de escolher a Jesus ou não escolher a Jesus, de escolher o reino dos céus ou não escolher o reino dos céus. O Senhor, Ele tem um plano de salvação para mim e para a tua vida, mas Ele nos deu a liberdade. Então, eu creio que o Senhor, ele se utiliza dessas situações, se utiliza desse cenário, para que eu e você possamos aprender, para que eu e você sejamos moldados, para que eu e você sejamos lapidados. Eu creio fielmente nisso, sendo entendedor que Deus, Criador dos céus e da terra, Ele não tem prazer no desconforto, Ele não tem prazer na dor, na angústia dos teus filhos. Mas é necessário que nós olhemos para a igreja como um todo, para que nós olhemos para o mundo como um todo, e entendamos que é necessário um projeto de reaproximação. Um projeto de reaproximação. E eu creio que o Senhor, Ele permitiu que passássemos por esse cenário para que Ele pudesse se reaproximar de nós, para que nós pudéssemos olhar e sentir falta do nosso Deus. Aleluia. E quando eu olho, eu vejo também a questão da igreja, como nós, como igreja, como um só povo, como uma só nação. Louvaremos, bendiremos ao Senhor, iremos servir a Ele como uma só nação. E deve existir um projeto de aproximação da minha vida e da tua vida enquanto nação, enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Mas antes disso, eu chamo a sua atenção, antes disso, existe um projeto da parte do Senhor, para que haja uma reaproximação individual,
Porque o dia em que eu e você, nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não foi coletivo esse projeto. Porque o projeto da salvação, ele é individual. Porque cada um de nós temos a escolha de aceitar a Jesus ou não aceitar. De aceitar o reino dos céus ou não aceitar ele. Isso é uma escolha minha, é uma escolha sua. Nós temos essa liberdade. Então, antes que haja a restauração do povo de Deus, da nação de Deus, da nação santa, da igreja do Senhor, Deus, ele quer colocar em prática o projeto para reaproximar a minha vida e a tua vida. Uma reaproximação do homem, da mulher de Deus, do indivíduo. Do indivíduo. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. E aí encaixa, meus queridos irmãos, esse versículo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. É o Senhor, aposento é lugar de intimidade. Entrando no nosso lugar de intimidade, fecha a porta atrás de si. Em outras palavras, não permita que nada atrapalhe este momento agora de intimidade. Este momento agora de comunhão. Este momento agora de conversa. É o Senhor nos chamando à individualidade, o Senhor nos chamando à intimidade, é o Senhor nos chamando à comunhão, a retornar aquelas orações, aqueles momentos de comunhão entre eu e meu Pai, entre você e o seu Pai. Glórias e louvores ao nome santo do Senhor Jesus. Porque tem dores, irmãos, tem momentos, tem angústias que nós não conseguimos expressar com palavras. Nós não conseguimos, não achamos no nosso pobre vocabulário palavras que possam mensurar ou dar a dimensão correta daquilo que estamos sentindo. E é neste momento que nós fechamos a porta atrás de nós. Nós fechamos qualquer vínculo com o que tem lá fora. E naquele momento nós nos reservamos tão somente a falar com o nosso Deus, a falar com o nosso Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele quer restaurar a intimidade conosco, restaurar a comunhão conosco. Depois sim, nós iremos nos relacionar com os nossos irmãos. Nós teremos uma comunhão coletiva com os nossos irmãos. Todos nós a uma só voz, louvando, bendizendo, adorando ao nome do Senhor. Esse momento, ele é extraordinário, ele é maravilhoso. A própria palavra diz que nós devemos congregar, mesmo quando não temos vontade. Congregai-vos. O Senhor nos direciona a congregar. Mas antes de congregar, nós temos que ter o nosso coração voltado e aberto ao Senhor. O que adianta eu ter uma comunhão com os irmãos, com a igreja, com a nação santa, com o povo de Deus, com a igreja do Senhor, se eu particularmente não tenho uma comunhão com o meu Deus? Uma comunhão com meu Pai, uma comunhão com o meu Senhor. Se eu não tenho momentos de conversa com Ele, momentos de intimidade com Ele, momentos de comunhão com Ele. O nosso Pai hoje, Ele nos convida a retornar os momentos de plena comunhão com Ele. Aqueles momentos que nós fechamos a porta atrás de nós. E podemos, lá no quarto, lá no nosso aposento, lá no lugar de intimidade, só nós e Deus. Podemos deixar cair as máscaras, porque lá não precisamos fingir, não precisamos fazer teatro de ser melhor pai, teatro de ser melhor marido, um melhor profissional. Porque o Senhor, a ótica de Deus é diferente da nossa ótica. Ele consegue ver a intenção do nosso coração. Ele consegue analisar o que permeia a nossa mente. Então, diante de Deus, nós podemos sim ser quem nós somos, deixar a máscara verdadeiramente cair e falar com o nosso Deus face a face. O Senhor nos chama, o convite dele neste momento para a minha e para a tua vida é para que nós retornemos àqueles momentos de intimidade, momentos de comunhão, um momento que nós
conseguimos nos colocar diante de Deus sem reservas, sem máscaras, sem fingimentos. Quantas e quantas vezes nós fingimos ser fortes? Nós fingimos ser fortes para que as lágrimas não corram. Mas diante de Deus, com as portas do nosso aposento fechadas, lá nós podemos nos derramar ao Senhor. Muitas vezes não conseguimos proferir palavras, mas o nosso gemido é entendido pelo Senhor. Ele consegue nos entender, porque Ele sabe o que passa no meu e passa no teu coração. Ele sabe a angústia que está dentro de nós. Ele sabe como está a nossa alma. Ele sabe os pensamentos que permeiam em nossa mente. Lá no nosso aposento, no momento de intimidade, no momento de comunhão, sinceramente nós podemos nos derramar diante do Senhor. Podemos falar com Ele face a face, falar o que está doendo, falar o que está machucando, sem reservas. Falar aquilo que nós precisamos ser libertos muitas vezes. O Senhor nos chama hoje. Ele nos chama nesse momento para que nós retornemos ao primeiro amor. Para que nós nos lembremos aquilo que nos traz esperança. Nos lembremos aqueles momentos em que nós nos derramávamos diante da presença do Senhor e sentia todo o nosso corpo envolvido pelo poder, pela graça e pela benevolência do Senhor. Era maravilhoso estar na presença de Deus. Era maravilhoso sentir a presença do Senhor. Parece que ouvíamos o Espírito Santo sussurrar aos nossos ouvidos. Sentir o coração aquecido pela presença de Deus. Sentir a paz que excede todo o entendimento. Aleluia, aleluia. Era ajoelharmos e as palavras não paravam de vir. Tamanha era a intimidade, a comunhão com o Senhor. Como era maravilhoso estar diante de Deus. E nesta noite o Senhor nos chama novamente para que entremos nos nossos aposentos, no lugar de intimidade com Deus, no lugar de comunhão, naquele lugar secreto, e fechar a porta atrás de nós, tirando qualquer vínculo que possa atrapalhar a nossa intimidade com Deus. Fecha a porta do teu coração. É só você e Deus agora. Fecha a porta da vossa mente. É só você e Deus agora. Aquele tempo que o Senhor precisa para curar a minha alma e a tua alma, o meu coração e o teu coração, para curar a minha e a tua mente, para nos dar o refrigério que só Ele pode dar, para derramar sobre a minha e a tua vida aquela paz que só Ele pode dar, não a paz como o mundo dá, mas a paz que vem dos céus, que vem do trono da graça. O Senhor nos chama nesta noite para que nós retornemos os períodos de intimidade sincera, para que tenhamos com Ele a essência da adoração. Aquela adoração que não objetiva nada em troca. Adorar pelo simples fato de o Senhor ser merecedor de toda a nossa adoração, não por aquilo que Ele ainda possa fazer, mas por tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. Glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus. Medite nesta palavra, a palavra que o Senhor traz aos nossos corações nesta noite, para que nós venhamos a refletir. E o convite, Ele chama a minha vida e a tua vida de volta, para ter aqueles momentos de intimidade e de comunhão com Ele. Amém? Eu cumprimento aos irmãos na gloriosa paz do Senhor. Fique com essa palavra em vossos corações.